E aqui em João capítulo 5, se você não se lembra, é a passagem em que Jesus cura um paralítico, que estava já paralítico há 38 anos. Certamente você vai se lembrar, né, no tanque de Betesda, que é justamente onde se acumulavam todos os enfermos. Os paralíticos, os mancos, aqueles que tinham necessidades físicas, eles se acumulavam no tanque de Betesda, e o anjo uma vez por dia passava, mexia as águas, e aí o primeiro que chegasse, naquele momento que as águas se mexiam, ele era curado, somente o primeiro. E aí eu fico imaginando, né, a confusão que era. Imagine todos aqueles que estavam com alguma necessidade, somente o primeiro quando chegava que era curado. Imagine a bagunça que era, o empurra-purra que tinha para chegar primeiro para ser curado. Mas eu quero compartilhar essa noite conosco aqui sobre essa passagem que nos ensina algumas lições. E se a gente conseguir compreender e praticar na nossa vida, certamente você vai viver uma grande experiência com Deus diante dessas lições aqui que nos ensina. Uma das coisas que a gente aprende aqui é que nessa narrativa desse texto, a gente vê que nem todos os movimentos que tinha das águas Jesus estava. Uma vez por dia um anjo, ele mexia as águas e curava apenas o primeiro que chegava. E aqui nessa narrativa a gente aprende que nem todo ajuntamento Jesus está. Nem todo culto que a gente acha que Jesus está, ele está de fato. Nem todo barulho que a gente vê, ouve ou que a gente às vezes participa, Jesus está. Então aqui vai nos ensinar que nem todo movimento gospel que pregam, que falam, que se ajuntam muitas pessoas, Jesus está. E aqui a gente vê dessa forma, biblicamente, Jesus ele nos convida a sempre estar em locais e ambientes que Ele está. Ele se faz presente. Então esse é um convite para todos nós, que Jesus, através da palavra, sempre nos dá essa direção, para que nós tenhamos relacionamentos, amizades, pessoas que edificam a nossa vida, ambientes que edificam a nossa vida. E a gente não pode cair no erro de achar que às vezes alguns movimentos é Jesus fazendo, é Jesus presente. Então aqui a gente vai justamente ver que tem ambientes que a gente chega que às vezes é indiferente. Eu sempre gosto de dizer isso, às vezes um ambiente como esse, um local que a Bíblia chama a igreja uma casa de oração, onde o enfermo ele sai curado, aquele que chegou triste ele sai alegre, aquele que estava talvez sujo ele sai limpo. Então os ambientes eles determinam muitas coisas que nós vivemos, ou que nós vamos viver. Os relacionamentos, tudo aquilo que a gente às vezes se engana achando que nós temos amigos que gostam de fato de nós. Porque às vezes uma pessoa que te ajuda, não necessariamente ela quer o seu bem. Às vezes quer se aproximar de você por algum interesse. Então a gente tem que ter esse entendimento que nem todo movimento, nem tudo que a gente acha que é de Deus, é de Deus. Então a gente vai aprender um pouquinho aqui, porque no texto vocês vão ver aqui que Jesus cura um paralítico em um sábado. Para os judeus aquilo era uma agressão à teologia deles. Curar alguém no sábado, naquele período, era uma agressão aos fariseus, aqueles homens que guardavam o sábado e que não poderiam realizar nada. E Jesus ele vem quebrando tudo isso, mostrando que Ele é Deus, que Ele faz a hora que Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele cura na hora que Ele tem a intervenção dEle, e que nós temos que obedecer somente a Ele. Porque a teologia, os doutores da lei daquela época determinavam as coisas que tinham que ser, mas Jesus ele veio quebrando tudo. Eu amo Jesus por isso, porque ele quebra protocolo, ele faz aquilo que tinha talvez como um processo que tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Jesus vem, agora eu que estou fazendo, agora eu que vou mover essas águas, é eu que estou realizando cura, é eu que estou realizando, e ele vai fazendo, e a gente tem que ter esse discernimento para poder viver algumas coisas diante do Senhor. Então, uma das coisas que eu queria falar aqui na minha introdução, já que eu estou dizendo, é os lugares que eu e você priorizamos. As pessoas que você anda, quem é que você prioriza? Você prioriza pessoas que edificam a sua fé, que edificam a sua vida, que sempre tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de esperança? Ou você frequenta lugares que te afasta da presença do Senhor? Lugares que te deixa talvez angustiado, te deixa talvez apreensivo? Então esses lugares não podem contaminar a minha vida e a sua vida diante do Deus que nós cremos. E aqui nessa passagem linda a gente vai aprender algumas lições em nome de Jesus.
O tema da mensagem é as águas que Jesus agita. As águas que Jesus agita. Capítulo 5 de João, ele começa justamente falando sobre isso. João 5, do 1 até o 14, nós vamos ler. E começa assim no verso 1 do capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Marca isso aí na sua Bíblia, por favor, para você poder receber do Senhor hoje o que Ele tem para liberar na sua vida. Jesus estava indo para a festa dos judeus. Verso 2, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. Verso 5, verso 4. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus perguntou e fez a seguinte pergunta para ele: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Num sábado, imediatamente, o verso 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Verso 11, mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandar pegar essa maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo, disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo, ó Pai, que nós temos de meditação, de leitura e de compreendê-la, ó Pai, para que nós possamos aplicar na nossa vida. Que nós tiramos aqui, ó Pai, lições que possam edificar a nossa vida, que nós possamos, ó Pai, colocar o Senhor no centro. Porque o Senhor faz quando o Senhor quer, o Senhor faz quando o Senhor, da forma que o Senhor quer, o Senhor realiza na hora que o Senhor quer, e nós queremos, ó Pai, viver a Tua palavra diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui essa noite. Nos ajuda, ó Pai, não somente compreendê-la, mas que nós possamos, ó Pai, colocar essa palavra em prática na nossa vida, sabendo que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que cuida daqueles que obedecem à Tua direção. Assim nós colocamos diante de Ti agora, ó Pai, esse tempo de palavra. Tira, Senhor, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo pensamento talvez cativo, ó Pai, preocupado com coisas que poderão acontecer ainda, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações essa noite. Assim nós oramos e apresentamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu fiz uma pequena introdução aqui dessa passagem, porque a gente tem várias lições aqui para aprender, para praticar na nossa vida, e eu já quero ir rapidamente aqui para o verso 1, que nós lemos, que algum tempo depois Jesus subiu de Jerusalém para uma festa dos judeus. E esse primeiro verso aqui é o primeiro ponto dessa lição que eu e você temos que aprender, que existem propósitos no meio do caminho de Jesus. Eu creio que existe um processo e um propósito final. E quando nós falamos de um processo final, sempre nós colocamos diante de uma salvação, diante de uma vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que muitas vezes a gente ouve: tem um propósito nessa luta, tem um propósito nessa enfermidade, tem um propósito nesse momento que você está passando. Então sempre, de fato, eu creio que existe um propósito final em todas as coisas. Mas eu creio também, diante dessa passagem, que vai ficar muito clara para mim e para você, que existem propósitos no meio do caminho de Jesus. Nós lemos aqui que Jesus estava indo para a festa dos judeus.
Jesus não estava indo para o tanque de Betesda. Ele estava indo para a festa que era dos judeus. E nesse caminho que ele estava indo, encontrou o tanque de Betesda. E quando ele encontra o tanque de Betesda, ele justamente se revela e se coloca diante daqueles necessitados. E assim pode acontecer porque nós temos um propósito de vida de ser homens e mulheres curados, sarados, edificados por aquilo que Jesus faz. E não somente no processo final que nós temos de promessa talvez. E sim, Ele pode fazer o milagre, escute bem o que eu vou dizer. O milagre talvez que você ora, que você busca, a conversão de um ente querido, a conversão de um familiar, de um amigo, ele pode vir em um dia comum. Ele pode vir em um dia que Jesus está indo para um outro lado, mas no caminho ele encontra, e naquele momento ele pode liberar a cura, a libertação, ele pode ter uma palavra de transformação para uma pessoa. Então ele pode fazer no caminho. Ele não tinha o destino final, o tanque de Betesda, ele tinha o seu destino final como a festa que era dos judeus. E ali ele encontra com esse paralítico. O milagre não aconteceu porque Jesus estava indo para o tanque. O milagre aconteceu porque Jesus encontrou com ele no meio do caminho. Então nós temos que entender que Jesus, ele se manifesta na minha vida, na sua vida, no meio do caminho. Às vezes ele não pode não ter uma direção clara e objetiva para a minha vida e para a sua vida. Mas se ele encontrar comigo e com você no meio do caminho, ele pode se revelar, ele pode transformar, ele pode curar, ele pode responder às minhas e às suas orações. Então é no meio do caminho que ele faz. Ou seja, todos os dias, queridos, ouça bem o que eu vou dizer. Jesus, ele é especialista em fazer milagres em dias comuns. Ele pode e deve fazer diante da minha vida, da sua vida, quando ele encontra comigo, com você, em um dia comum. Assim como foi no tanque de Betesda. Ali ele encontrou no meio do caminho. Isso dá uma direção para mim, para você hoje, essa noite. Essa direção é que o Senhor, ele pode se revelar para mim, para você, quando você está saindo de casa. Quando você está indo para o seu trabalho, o seu milagre pode chegar. Quando você está indo para um supermercado fazer uma compra, um dia comum que você não está nem percebendo nada, e você ali pode ser tocada pelo Senhor. Ali uma oração sua pode ser respondida. Ali dá uma condição para mim, para você, que Ele pode fazer no meio de um caminho que Ele está fazendo e encontrar comigo e com você. Pode fazer. É assim que nós vemos e aprendemos aqui diante dessa passagem. Eu creio que existe um propósito em todas as coisas. O difícil é a gente entender isso. O difícil é a gente compreender os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Porque em um dia comum, queridos, o Senhor pode responder a sua oração. Em um dia comum, aquela oração que você faz há anos pode ter um efeito instantâneo em um dia absolutamente comum, você vivendo, entrando no supermercado, entrando talvez num shopping, entrando talvez e vindo para a igreja, porque nós às vezes colocamos justamente só o momento do culto. Às vezes a gente acha que somente Deus pode se revelar e fazer algo no momento do culto, no momento de uma oração, no momento de um louvor, ou no momento de uma palavra. Mas eu libero para a igreja essa noite, que o Senhor, Ele pode fazer algo na sua vida, na minha vida, todos os dias. Todo dia é dia do Senhor se manifestar na minha vida, na sua vida. Todo dia é dia de milagre para o Senhor, se Ele encontrar comigo e com você no meio do caminho. Todos os dias. Jesus costuma fazer milagres nos dias que a gente menos espera. Por isso que eu falei que é muito importante nós termos discernimento espiritual. Quando você tem discernimento espiritual, você sabe o que está acontecendo. Como é bom, às vezes, que algumas pessoas têm dificuldade ou ficam com medo de ter uma visão aberta, mas como é bom a gente ter discernimento espiritual para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Como é bom a gente saber de uma situação que nós estamos passando, que é Deus permitindo, é Deus colocando, para que eu e você possamos crescer, aprender e se desenvolver. Por isso que é importante o dom do discernimento. Mas é no meio do caminho, querido, que eu libero para você, que pode ser no dia mau que você está passando. Pode ser no dia que você tem um diagnóstico. Pode ser no dia que você está tendo a sua crise, talvez. Ou então você está sem força, você está duvidando. Mas é nesse dia que Jesus pode encontrar com você no meio do caminho e começar a se revelar para você, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo uma direção nova diante daquilo que você estava passando, porque Ele encontrou com você no meio do caminho. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Ele pode fazer quando Ele encontra comigo e com você. Jesus, Ele faz quando Ele quer. Ele faz como Ele quer. Ele usa quem Ele quer.
Ele não tem problema com ninguém, e quando ele fez a cura aqui desse paralítico, ele não estava nem aí para a teologia da época, para os fariseus, para os estudiosos, para a lei que tinha lá, porque ele é o próprio Deus. Aqui ele mostra para mim e para você que ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de uma teologia, ele não precisa de uma placa de igreja, ele não precisa de um pastor, ele não precisa de um profeta, ele não precisa de anjo, ele não precisa nada, porque naquele tanque somente o anjo movia as águas uma vez por dia. E ali ele chegou com autoridade e poder, dizendo: eu libero para você, pegue a tua maca e ande. E as águas não se mexeram. Por quê? Porque ele pode fazer quando ele quer, na hora que ele quer, e ele pode se revelar para mim e para você da forma que ele quer. Nesse milagre, Jesus realizou durante uma caminhada que ele estava em direção à festa dos judeus. E ele se manifestou de uma forma linda e poderosa. E a gente tem que aprender a lidar com essas dificuldades que nós temos. De achar que Deus só pode fazer em um culto. De achar que nós só podemos ser curados quando nós estamos no monte. Quando nós estamos de jejum. Quando nós estamos somente em oração. Mas não, Ele pode fazer quando Ele quer. Por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir, de ver e de discernir aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida. Segundo ponto que a gente aprende, está no verso 3. Olha só que interessante isso. Verso 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. O segundo ponto é, as necessidades se acumulam em ambientes que Jesus não está. O tanque de Betesda, Jesus não estava lá. E acumulou-se uma grande quantidade de homens e de mulheres, eu acredito, que tinham necessidades. E onde Jesus não está, acontece as necessidades. Onde Jesus não está, é onde a mentira reina. Onde Jesus não está, é onde o engano reina. É onde a minha vida e a sua vida, quando não tem Jesus, ali o Senhor, Ele não está, as necessidades se acumulam. As nossas falhas se acumulam. Tudo aquilo que nós vivemos diante desse mundo se acumulam. Porque se Ele não está se manifestando. Ele não está curando, Ele não está realizando. Acumulavam-se cegos, paralíticos, mancos, ou seja, Jesus não está. E eu faço uma observação aqui agora. Às vezes a gente vê algumas famílias, maridos, esposas, filhos, onde marido mente, onde a casa é só confusão, onde os filhos estão distantes do Senhor, onde você só vê um ninho de coisa errada, ali certamente Jesus não está. Ah, pastor, mas tem famílias que passam lutas e necessidades, sim. Eu estou dizendo quando vive um tempo muito longo, vivendo na mentira, vivendo no engano, vivendo alienado com o pecado, vivendo uma vida errada de mentira. Porque uma coisa é você pecar e outra coisa é você viver no pecado. Porque todos nós somos pecadores. Quando a gente fala sobre santidade, nós falamos em viver uma vida santa diante do Senhor, não perfeita. Não santo anjo, não é isso. É uma vida que você não vive em pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas quando você vê alguém ou algumas famílias debaixo de um ninho de coisa errada, certamente Jesus não está. Certamente Jesus não está. E ali vão se acumulando nesses ambientes aquilo que nós temos de falha, de ser humanos e de viver uma vida totalmente desagradando o coração de Deus. E vão se acumulando, se acumulando. Empresários que sonegam imposto, empresários que para ter lucro trabalham de forma ilícita, homens e mulheres trabalhadores também que para se dar bem mente, para se dar bem omite, para se dar bem, para ser promovido, puxa o tapete das pessoas, mente, engana. Então, onde tem acúmulo de necessidades, Jesus não está. Não está. Quando eu e você temos a compreensão de que Jesus ele pode curar a minha vida, pode curar a sua vida, pode curar a nossa enfermidade, eu e você temos um olhar totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque com Jesus não se acumulam necessidades. Quando Jesus estava na sinagoga, em Marcos capítulo 5, vai narrar que Jesus estava na sinagoga. De repente ele anda 6 quilômetros até a casa da sogra de Pedro, para curar a sogra de Pedro. Ele vai à casa da sogra de Pedro, cura ela, e o povo sabia que ele estava lá, acumulou-se uma grande necessidade de necessitados. Depois dele curar a sogra de Pedro, havia uma multidão na frente da casa da sogra de Pedro. E Jesus, escute bem o que eu vou dizer,
Jesus não deve nada para ninguém. E ele curou, depois de curar a sogra de Pedro, ele curou toda a multidão, um por um. Porque onde Jesus está, não tem mais necessidade alguma. Porque se ele chegou, a cura chegou. Se Jesus chegou, a libertação chegou. Se Jesus chegou, a mentira tem que sair. Se Jesus chegou, algo tem que mudar na minha vida e na sua vida, diante daquilo que nós fazíamos que era errado, que não agrada mais ele. Porque se ele está presente, algo novo tem que acontecer. Tem que acontecer uma transformação, tem que acontecer uma mudança, tem que ter uma vida nova. Você não pode mais falar como você falava. Você não pode mais se vestir como você se vestia. Você não pode mais ter ações e comportamentos que você tinha, porque se Jesus está, algo novo vai acontecer e você vai ser transformado, porque é impossível onde Jesus está não acontecer milagre. Tem que ser. Então as necessidades se acumulam em ambientes que Jesus não está. Onde Jesus está, as necessidades são todas supridas. Não importa qual é, não importa o que é, se Jesus está, se você encontrou com Ele no caminho, Ele vai mudar a sua história. Vai transformar a sua casa, vai transformar o seu ser em nome de Jesus. Terceiro ponto, está no verso 4. De vez em quando, olha o texto, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois da agitada das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Para pensar comigo agora, gente. Imagine um monte de necessitado tendo que correr para ser curado em primeiro lugar. Meu Deus. Eu acho que eles ficavam mais ainda machucados, porque imagina ter que sair correndo sem conseguir. Imagine ter que sair correndo um cego que não consegue enxergar. Mas a grande verdade é que eu e você não podemos, ouça bem o que eu vou dizer. Grifa na sua Bíblia aí no verso 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Ouça bem o que eu vou dizer, igreja. Eu e você, nós não podemos ser cristãos de vez em quando. Nós não podemos nos conformar com o de vez em quando de Deus. Porque Deus não é um Deus de vez em quando. Aqui de vez em quando vinha anjo agitar as águas. Mas o nosso Deus é um Deus de todos os dias. Quando Deus libera uma palavra para mim, para você, dizendo que eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, é porque Ele está comigo e com você todos os dias. Então nós não vivemos uma vida de vez em quando. Eu e você não podemos viver uma vida de vez em quando orar. Nós não podemos estar frequentando uma igreja de vez em quando. Nós não podemos frequentar um GC de vez em quando. Nós não podemos meditar na palavra, buscar as escrituras, louvar, adorar o Senhor de vez em quando. De vez em quando, cheio de gente conformada com Deus. De vez em quando eu faço. De vez em quando eu me comporto bem. De vez em quando eu falo a verdade. De vez em quando, não se conforme com de vez em quando, querido. Muitas famílias estão acomodadas com o evangelho raso para se sentir bem na igreja. Isso não é evangelho, isso não é igreja. Se você quer se sentir bem, você tem que ir no teatro. Pega um stand-up da vida aí, que não fica falando palavrão, um stand-up bom, você vai ficar muito bem, vai se sentir bem, você vai sair feliz, você vai sair rindo, esquecendo dos problemas. O problema é no dia seguinte, né? Que você se lembra dos B.O. que tem, dos boletos. Mas se você quer se sentir bem, você vai no teatro. A igreja é um lugar de confronto, a igreja é um lugar de transformação, a igreja é um local que você adora o Senhor, que você serve o Senhor e que você busca uma completa transformação nas áreas que você mais sofre, porque somente através do Senhor Jesus que eu e você podemos ser transformados. Então a igreja não é para você se sentir bem, querido. Perdoa falar isso para você. Pastor, mas eu gosto do louvor, eu gosto da oração, eu gosto da pregação. Está no lugar errado, querido. Está no lugar errado. Você tem que estar aqui para adorar o Senhor e para buscar uma transformação que talvez ainda não chegou na sua vida. Para você demonstrar e você ser exemplo onde você trabalha, onde você estuda, onde você anda. E as pessoas verem você que ali tem Deus. Porque nós somos representantes ou de Deus ou do diabo. Porque as nossas ações mostram quem nós representamos. Eu não sei você, mas quando você vê alguém fazendo um absurdo, mentindo, enganando, roubando, o que você pensa automaticamente? Ali não tem Deus não. Ali é um representante do diabo. Agora quando você encontra com uma pessoa, ou acontece alguma situação que você vê que a pessoa foi honesta, que no nosso país, você ser honesto é elogio. Elogio. Se alguém esquece uma carteira com dinheiro e alguém devolve, elogio, um bate-palma. Isso é uma vergonha.
Isso para cristão é algo natural que tem que acontecer, porque é a nossa essência, é o meu caráter, é quem eu sirvo, é o Deus que eu tenho. Então não pode ser um elogio, parabéns, parabéns nada, parabéns nada. Então nós temos que ter esse entendimento, porque nós estamos nesse movimento. Os movimentos que de vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu faço jejum, de vez em quando eu vou ao monte. Quando as coisas apertam, eu busco a igreja. Então, de vez em quando, você não é chamado, você não foi chamado para ser um cristão de vez em quando, querido. Não se acostume com isso. A gente sabe que tem pessoas que só buscam a igreja quando as coisas apertam. Quando perde emprego, quando o marido ou a esposa quer largar, quando deu ruim alguma coisa, chegou um diagnóstico, aí começa a buscar, aí começa a servir, começa a buscar a igreja, porque tem uma necessidade. Não está errado isso, mas nós temos que inverter essa ordem. Inverter essa ordem, porque nós não podemos ser um crente de vez em quando. Vem de vez em quando na igreja. A gente chama às vezes alguns membros de turista. Vem um mês, depois de 5 meses vem no inverno, vem no verão depois. Nós não podemos ser um crente de vez em quando, queridos. Nós temos que ter a nossa vida firmada no Senhor, porque o Senhor já liberou uma palavra para mim e para você, porque Ele está comigo, com você todos os dias. Ele está com você no dia mau, Ele está no dia do diagnóstico, no dia que você celebra grandes coisas também Ele está com você, mas você tem que colocar diante desse Deus que você serve Ele todos os dias, não só de domingo, não só de quarta-feira, mas sim todos os dias. Quarto ponto, verso 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus perguntou. Essa é a pergunta, vai agora ecoar no seu coração. Jesus perguntou, você quer ser curado? Vocês acham que Jesus não sabia que ele estava ali enfermo há 38 anos? Jesus sabia. Por que Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado? Eu quero abrir agora a sua cabeça para você entender o porquê que Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. A pergunta de Jesus é justamente de uma outra forma que eu vou expor para você, mas para você entender qual era a pergunta de Jesus para ele. A pergunta de Jesus para ele era assim, você quer ser curado realmente? Você quer romper realmente com o pecado? Você quer realmente viver uma vida em santidade, viver uma vida certa? Você quer realmente romper com tudo aquilo que você fazia de errado? A pergunta dele para mim e para você hoje é, você quer ser curado? Sabe o que acontece muitas vezes, queridos? Pessoas que querem ser curadas de algumas enfermidades, pessoas que querem ser abençoadas em algumas áreas que precisa, querem receber do Senhor, mas não estão com a motivação do coração certa. Sabe o que é isso? Não ter a motivação correta é você querer algo de Deus para engrandecer o teu nome, para dizer que você é bom, para dizer que você é capaz de fazer, de você ser promovido, de você conduzir bem uma empresa, ser um empresário bem-sucedido. É você ter a motivação errada diante daquilo que Jesus vai fazer através de você. Porque quando nós temos experiências com Deus e que Ele se manifesta de forma milagrosa, o nome dEle tem que ser glorificado, o nome dEle tem que ser exaltado. Eu amo quando eu vejo alguns jogadores de futebol que têm uma exposição nacional e às vezes internacional, que eles erguem a mão para cima e falam, foi Deus. Eu fiz um gol bonito, mas foi Deus que me ajudou, foi Deus que criou, foi Deus que me colocou diante disso. Então assim tem que ser comigo, com você. Às vezes a gente não recebe milagres, porque nós queremos mostrar que nós somos bons. Porque se eu orar, aí o Senhor está comigo, eu sou o cara. E aí a gente não vive alguns milagres, porque a motivação do coração está errado. É mostrar para as pessoas. Quer mostrar que pode, quer mostrar que sabe, quer mostrar que é capaz, mas o milagre confronta a motivação do coração. Por isso que nós não vemos mais tantos milagres como antigamente, em específico no Antigo Testamento. Porque a motivação do povo hoje é engrandecer o teu nome, é que você seja elevado e que o Senhor diminua. Para alguns pregadores é que eu cresça e que o Senhor aqui de vez em quando mova as águas. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. Quando Deus cura uma pessoa de câncer, não foi a medicina foi um meio, mas quem cura é Deus. Quando você é promovido, Deus movimentou tudo aquilo para acontecer, porque Deus é sobre você e você tem que glorificar o nome do Senhor. Quando você tem uma resposta de oração de Deus, é porque Ele se manifestou para você, e você é a resposta da sua oração, para que o nome dEle cresça e o nome dEle seja exaltado. Agora a gente quer, eu sou bom, eu tenho pós-graduação, eu sou mestre em teologia. Daí que você é mestre em teologia?
Se você vivesse 10% do que você conhece da Bíblia, você seria quase um Jesus aqui na terra. Mas tem conhecimento, sabe tudo, mas no dia mal está fazendo coisa errada. Não tem renúncia, não tem retidão ao Senhor e acha que o conhecimento pode levar coisas que não vai atrair a presença de Deus, querido. E daí que você tem mestrado, e daí que você tem doutorado, e daí que você falou para a multidão. A multidão está perdida, querido. A multidão está aceitando qualquer coisa. A multidão está ali para ser curada. A multidão aqui está dizendo que acumulou-se as necessidades no meio da multidão. Se tem multidão em alguns casos, é porque Jesus não está. Então hoje entenda qual é o milagre que confronta o meu e o seu coração. Porque a motivação sendo para engrandecer o nome do Senhor, você vai experimentar grandes coisas. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai ter experiências com Deus que você nunca teve. Então a pergunta de Jesus aqui: você quer ser curado? Ele está dizendo o seguinte: você quer sair do muro? Você quer acertar a sua vida com Deus? Você quer sair dessa coisa errada? Você quer sair da mentira? Você quer sair do engano? Você quer sair da prostituição, querido? A pergunta que Jesus está fazendo para ele é para mim e para você essa noite. Você quer sair da fofoca? Você quer sair do dia que você fica tramando, fica armando contra o reino de Deus, contra as pessoas, aquilo que não agrada o coração de Deus? O Senhor está dizendo para ele: você quer ser curado, querido? Você quer ser curado realmente? É uma pergunta muito intencional ali, queridos. É uma pergunta para você: quer ser curado mesmo? Você quer consertar esse casamento mesmo? Está nesse junta-junta aí, quantos anos não acerta com Deus? Você quer? A pergunta é: você quer mesmo ser curado? Essa é a pergunta que ele fez. Quinto ponto, verso 8. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Eu falei rapidamente aqui do sábado, que para os judeus ali era uma agressão para eles. Realizar milagre, fazer algo no sábado é uma agressão. Mas Jesus aqui nesse ponto que nós lemos no 8, no 9, ele está dizendo o seguinte: quando eu estou, eu não dependo de anjos. Eu não dependo de pessoas. Porque ali não precisou, com a presença de Jesus, as águas nem se moveram. Através de uma palavra, ele curou o paralítico. Então aqui o quinto ponto é: quando ele está, quando Jesus está, ele não depende de anjo, de homens. Para você receber a sua cura, o seu milagre, para você receber a sua resposta, você não depende de anjo, querido. Você não depende de pastor, você não depende de profeta, você não depende de nenhum desses homens que estão aqui sendo submissos àquele que é poderoso para fazer. E aqui Jesus quebra isso. Eu não dependo de onda, eu não dependo de água, eu não dependo de ordem nenhuma, porque eu sou a vida, eu sou aquele que vai fazer na sua vida. E ele fez com uma palavra liberada: levanta, anda e pega essa maca e vai andando com ela. Sabe o que é interessante? Esse não foi o primeiro que Jesus fez de curar um paralítico. E o interessante é que quando Jesus cura paralítico, ele pede para pegar a maca e andar, e um outro ele pediu para guardar na sala. Pega a sua maca, coloque na sala da sua casa. E aí ele não entendeu, mas ele fez, obedeceu. Qual é o ensinamento para isso? Quando ele curou esse que pegou a maca e levou para casa e ficou na sala a maca, ele era paralítico há muitos anos também. E o ensinamento é: toda vez que ele levantava, ele acordava, que ele passava na sala, ele via a maca. Sabe o que é isso? Quando ele via a maca: eu sei quem me tirou de lá, eu sei quem me curou. E todos os dias ele passava e via a maca, e ele podia lembrar: eu sei quem me curou, eu sei quem fez por mim. Foi isso que ele fez. E esse não, ele falou: pega e sai andando. Num sábado, gente, num sábado ele poderia ser preso, aquele homem. Imagine, de paralítico à prisão. Seria uma outra história. Mas ele pegou a maca e saiu andando, porque ele obedeceu aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, e que tem o poder de curar e fazer todas as coisas. Então hoje eu libero para você que está aqui essa noite, querido,
O Senhor está dizendo que a sua maca, só você sabe qual é a sua maca. Talvez a sua maca hoje é uma dor, é uma depressão, é uma angústia, é uma enfermidade, é uma restauração que não chegou ainda, é um casamento que precisa ser restaurado. Essa maca sua, pega ela agora e sai andando com ela em nome de Jesus. Profetiza que você vai pegar a sua dor, vai pegar a sua causa e vai sair andando profetizando, porque o Senhor já liberou e falou: sai andando com essa maca, e você vai receber o milagre do Senhor no meio do caminho. Sobre isso, quando Ele está, não depende de anjo, não depende de ninguém. Ah, pastor, mas não tem que ir lá no grupo de oração para poder acontecer? Não, grupo de oração é uma bênção. Pessoas orando, intercedendo. Eu acho engraçado às vezes. Estou com dor de cabeça, alguém pode orar por mim? Dá conta, a gente tem que fazer realmente. Gente, nós estamos aqui para interceder. E a intercessão, aprenda isso, a intercessão é para ter uma revelação da vontade de Deus. A intercessão não é para uma cura acontecer, pode acontecer, mas a intercessão é um povo que se levanta orando, clamando: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, mostra. Senhor, envia, dá a direção. Senhor, é a cura que o Senhor quer, mostra para nós. A intercessão tem um papel de interceder, não de realizar o milagre. Então a intercessão ora para que a manifestação de Deus seja, e que nós, através dos dons que Deus revela para mim e para você, ter o discernimento de saber o que fazer. Então, quando Ele está, Ele não depende de ninguém. Ele realiza na hora que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Jesus chegou e não dependeu de nada. Não tinha onda, não tinha anjo de nada. Ele é acima do anjo, Ele é acima daqueles que profetizam. Ele está no seu trono, dando ordem, fazendo, realizando sobre a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Sexto ponto. Quem está marcando aí, diga amém. Quero só ver depois, hein? Verso 9. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe permito carregar a maca. Verso 11, mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Pegue a sua maca e ande. Sabe o que significa isso? Obediência. Você precisa obedecer quem realmente pode fazer algo por você. Você precisa obedecer quem tem todo o poder de dar a condição que você precisa e de fazer o milagre que você precisa, responder a oração que você faz, de fazer tudo aquilo que você precisa. Você precisa obedecer somente um. Somente Ele. Obedeça. Todo milagre passa pelo teste da obediência. No verso 14, nós vamos ver daqui a pouco, ele encontrou com ele lá no templo, porque ele obedeceu aquilo que Jesus disse. A obediência passa pelo teste da provação do nosso coração, porque procede o milagre. Então, se a gente não obedece, a gente não experimenta o milagre. Ele diz: pega essa maca e sai andando com ela, porque você recebeu a cura, você recebeu o milagre, e ele não poderia, mas ele obedeceu. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Quando Deus falar algo com você, obedeça. Ah, mas todo mundo está falando o contrário. Todo mundo está dizendo que não é para fazer isso. Se Deus falou com você, foi claro para você, obedeça, querido. Se você obedecer a Deus, você vai desfrutar de grandes coisas que Ele tem para a sua vida. Porque obedecer a Deus não é fazer o que você quer. Obedecer a Deus não é fazer aquilo que convém a você. Pelo contrário, obedecer a Deus é muito difícil. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o homem do coração é enganoso. E a gente se engana com as coisas. A gente acha que é bom alguma coisa, a gente acha que é bom ir para um lugar, a gente acha que é bom fazer isso, mas o coração do homem é enganoso. Agora, se eu e você obedecemos a direção do Senhor, nós desfrutaremos dos milagres, das respostas, de toda a intervenção que vem do Senhor. Você crê nisso? Todo milagre passa pelo teste da obediência. Verso 14, para a gente ir para o sétimo ponto. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Olha que forte isso agora. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Para alguns aqui poderia ser assim: pastor, mas isso aí é quase uma palavra de maldição, né? Porque se você foi curado e Jesus está falando não peque mais, senão algo pior pode acontecer, alguns podem interpretar: nossa, é uma maldição, está querendo fazer sobre a minha vida. Não. Jesus está dizendo o seguinte, que serve para todos nós aqui: não queira voltar de onde Jesus te tirou. Não volte a fazer mais de onde Jesus te libertou. Não volte a frequentar lugares onde Jesus falou para você não frequentar mais. Não tenha amizades com pessoas que Jesus falou assim: não é para ter mais amizade.
Não participe de grupo de WhatsApp que vem porcaria, que vem pornografia, que vem somente para tirar sua paz, e você fica cutucando com o dedinho, vendo ali, e tira sua comunhão com Deus, e dele está falando, não peque mais, porque você pode ter coisa pior. Uma das coisas piores que ele poderia ter é voltar para a maca. Mas poderia ser pior. Pior é algo que ele já tinha algo de ruim. Algo pior seria bem pior. Então Deus está dizendo para mim e para você essa noite, não volte para o lugar que eu te tirei. Tem gente que fica com saudade, sabia? Tem gente que tem saudade de tomar cervejinha. Tem gente que tem saudade de dar as pitadinhas. Tem gente que tem vontade das coisas que viveu no passado e que Deus já libertou, que Deus já tirou. Então não tenha uma posição de contrariar aquilo que Deus está dizendo para você. Se Ele te tirou, Ele vai colocar algo melhor para você. Algumas famílias, escute bem o que eu vou dizer. Algumas famílias, quando se converte, tinham um ciclo de amizades. Quando se converte, são novos hábitos, são novas pessoas que você vai conviver. Normalmente, as pessoas que você convivia quando você estava no mundo, não conseguem entender a sua mudança. Então, não caminha mais com você. E aí, alguns caem no erro de que assim, nossa, mas era melhor. A minha casa era cheia de gente. Mas também, se ficava pagando cerveja, pagando churrasco, até eu vou de graça lá, filho. Então, tá cheio de amigos. Enquanto você tem dinheiro, todo mundo está perto de você. Agora, quando você tem uma vida certa, uma vida que você está colocando diante de Deus, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, aqueles que não são de Deus vão se afastar de você. Só que tem uma boa notícia para você. Se você entrar no corpo de Cristo, se você entrar na igreja, se você servir na igreja, se você fizer amizades na igreja, Deus coloca pessoas melhores que você tinha no mundo. Eu estou dizendo porque nós temos experiência com isso. Então você tem que colocar a sua vida diante de um Deus que tirou algo de você, mas que vai te dar algo muito melhor, querido. Algo que você vai ser edificado. Então a pergunta que eu faço para nós essa noite é: onde você está andando? Com quem você está falando? Quais são as conversas que você tem com os amigos que você anda? Porque aqui a consagração, o sétimo ponto é: a consagração respalda o milagre de Jesus. Você consagrou aquilo que foi estabelecido por Jesus, você tem um respaldo daquilo que Deus fez na sua vida. Esse respaldo é a garantia que você está apto, ouça bem o que eu vou dizer, a garantia que você está apto não somente para viver apenas um milagre, mas a partir do momento que você obedecer e você romper com o pecado, no caminho Jesus pode realizar na minha e na sua vida milagres diariamente. Todo dia é dia de milagre para aquele que colocou a sua vida diante do Senhor, aquele que rompeu com o pecado, aquele que não mente mais, aquele que não rouba mais, aquele que rompeu com o pecado. Todo dia é dia de milagre, todo dia é dia do Senhor se manifestar para você, todo dia é dia de livramento, todo dia é Deus colocar clientes, colocar fornecedores, colocar algo sobre a sua vida, porque Ele é aquele que está acima de todos. A soberania de Deus é algo soberano sobre tudo e todas. Então coloca isso diante da sua vida em nome de Jesus. O milagre passa pelo teste da obediência e a consagração respalda o nosso milagre. Tem alguns teólogos que falam assim: Jesus não faz mais milagre como fazia antigamente. Porque o povo não busca mais. O povo não crê mais. O povo não tem mais uma busca, uma entrega, crendo que pode fazer, que pode realizar diante das maravilhas que Ele já estabeleceu. Tem coisas que Ele já liberou, já não vai fazer, já fez, e a gente não entende. Tem promessas que Deus fez para a minha vida e para a sua vida, que já estão acessíveis para nós, e nós estamos orando pedindo. Você é um filho de Deus. Você é um plano do Senhor, Ele te escolheu, Ele te projetou, você não é obra do acaso, você não foi fruto do planejamento dos seus pais, você é fruto de um planejamento celestial. O Senhor te chamou, Ele te sustenta, Ele cuida de você, Ele é o teu Deus e Ele está na sua direção, encontrando com você diariamente, e você precisa se colocar diante do caminho que Ele está em direção a você. Gente, se coloque de pé, em nome de Jesus. Quero finalizar orando com você, para você ter a compreensão dessa palavra e sair daqui hoje, não só compreendendo, mas as águas que Jesus agita, Ele é responsável em fazer, em realizar, querido. Não fique dependendo de anjos, não fique dependendo de profetas, não fique dependendo de homens,
Dependa somente de Jesus, porque Ele tem a sua forma de trabalhar, Ele tem o seu meio de fazer. E você hoje receba essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Nós queremos selar